Dilma caiu num enorme escândalo de corrupção de petróleo conhecido como Operação Lava Jato. Ela mesma não esteve sob investigação, mas muitos dos parlamentares que a derrubaram estão. Defensores de Rousseff do Partido dos Trabalhadores chamam isso de golpe. Muitos dizem que a parte da culpa se encontra na imprensa conservadora do país. Eles estão falando a respeito de uma empresa chamada Rede Globo, o maior conglomerado de mídia da América Latina, pertencente à família mais rica do Brasil, os Marinho. A Rede Globo tem uma audiência da qual todas as demais emissoras dariam tudo para ter. Toda noite, por volta de 50 milhões de brasileiros sintonizam em seu noticiário principal o Jornal Nacional. A Globo não apenas cobriu os protestos sobre a Operação Lava Jato, mas em alguns casos chamou os telespectadores para se juntarem a eles. Historicamente, a Globo nunca se intimidou sobre suas opiniões. Em 64, ela apoiou o golpe militar e já se desculpou pelo estreito relacionamento que teve com o regime nas 2 décadas seguintes. Há 13 anos, quando o PT tomou o poder, ele escolheu não mexer na imprensa. Claramente imaginou que iria conter a Globo de outra maneira. E nisso o PT provou estar errado. Nosso repórter Paulo Ganino está no Rio de Janeiro, no enorme complexo midiático chamado Rede Globo. Para os brasileiros, 7 da noite é a hora da TV. É a programação global mágica de 3 horas inteiras de novelas da principal TV do país. Boa noite. Boa noite. E o Jornal Nacional, o mais assistido do país, é exibido bem no meio das novelas. Em outros lugares, noticiários da TV podem estar em baixa. Mas no Brasil, mais de 70% da população consome a totalidade de suas notícias pela TV. E a Globo é a maior rede de TV do país. A Globo é o primeiro e mais poderoso poder neste país. É mais importante que os partidos, que a igreja. O editor-chefe das notícias da noite da Globo é o político mais poderoso neste país. O Jornal Nacional é tão influente que pode simplesmente mudar a visão completa do país. Em apenas uma noite apenas, você pode mudar totalmente o curso do debate no país. É a fonte de informação das pessoas. É a fonte de informação das pessoas, com notícias que moldam a forma de pensarem. Cria uma versão da realidade que a pessoa acaba aceitando como verdade. É a produção de uma hegemonia do pensamento, de interpretação de fatos, que se apresenta por si mesma como verdade. Acaba aceitando que aquilo é verdade. É a mesma política brasileira que funciona exatamente assim. Se as notícias noturnas da Globo não mostram algo, isso não aconteceu. Nos últimos 2 anos, o escândalo de corrupção conhecido como Operação Lava Jato levou o Brasil a uma crise política. Milhões de brasileiros tomaram as ruas. Alguns em apoio à presidenta Dilma. Ela que não foi diretamente investigada, mas foi afastada. Enquanto outros pediam seu impeachment. E a Globo parece que escolheu seu lado. A Globo não apenas cobriu os protestos. Eles iam até lá, eles diziam, você ainda pode vir, todo mundo está se reunindo agora por aqui. Muita gente chegando pelas estações de metrô. A Rede Globo interrompeu... A Globo interrompeu a sua programação normal para exibir a convocação como se fosse um piquenique, um dia de festa. Dá um tempinho na cobertura do esporte. Vamos falar das manifestações que acontecem pelo país. Como resultado do protesto contra a corrupção, contra o governo. E isso foi um fator importante para as classes médias. Estavam irritadas por terem perdido alguns privilégios para se mobilizar num dos maiores protestos de todos os tempos. Este grande canal de TV tem também um grande jornal. E também possui muitas emissoras de rádios. O jornalismo deveria ser contra o poder, contra o status quo, contra o establishment. E a Globo sempre teve essa relação promíscua com o poder desde o seu começo. Em 64, a Globo apoiou abertamente o golpe militar. Ela então se estabeleceu como companhia de mídia dominante no Brasil. 20 anos depois, um ano antes dos militares entregarem o poder nas mãos dos cidadãos, 300 mil pessoas se reuniram em São Paulo pedindo o fim do regime militar.
um dia de festa em São Paulo. A cidade comemorou... Ao Jornal Nacional. No Jornal Nacional, espectadores foram informados de que os manifestantes estavam celebrando o aniversário da cidade. Em 1989, Em 89, o Brasil teve finalmente a sua primeira eleição presidencial direta em quase 30 anos. in almost 30 years, Jornal Nacional O Jornal Nacional apoiou o candidato conservador Fernando Collor e distorceu fortemente o debate em seu Ao favor. transmitir o encontro dos presidenciáveis, a televisão cumpriu mais uma vez o seu papel na democracia. then 20 Então, em 2013, protestos sobre a economia e a corrupção irromperam. corruption. Globo was one of the demonstrators. A Globo foi um dos alvos dos manifestantes. E a rede finalmente se desculpou por ter apoiado o golpe. Uma desculpa que foi percebida como tática. Também o reconhecimento de erros, como o apoio editorial ao golpe militar de 1964. E nesse momento de questionamento, Neste momento crítico, a Globo estava tentando parecer mais imparcial. Ao dizerem, nós não estamos apenas defendendo a ordem neoliberal, o establishment, as elites. Queremos ser mais inclusivos. Então estamos revisando a nossa posição anterior. Bom, foi um gesto vazio, de relação pública apenas. A Globo parece não gostar do escrutínio que vem por ser o maior conglomerado de mídia da América Latina. É como definiu um ex-presidente brasileiro, uma das instituições mais poderosas do país. Nós entramos em contato diversas vezes com a Globo, pedindo uma entrevista para esta reportagem, mas ninguém se apresentou. Alguns dos jornalistas que abordamos diretamente nos disseram que seriam demitidos se falassem publicamente conosco. Globo is a national A network. Globo é uma rede nacional, mas eles afirmam que toda política é local. E de um canto a outro do Brasil, afiliadas da Globo determinam a influência. A cobertura de notícias regional do Brasil é bem pior do que a cobertura de notícias nacionais, que já é ruim. A questão é que essas afiliadas da Globo sempre pertenceram a políticos. existe Um terço do Congresso Nacional possui cotas em emissoras de TV ou rádio em suas regiões. Estas transmitem suas propagandas. São, portanto, oligarquias regionais que controlam a informação, já que são donos das afiliadas da Rede Globo, jornais locais, as estações de rádio. Você não ouvirá uma palavra sequer de crítica contra os políticos locais porque as emissoras de rádio pertencem a eles. As rádios são propriedade deles. No Brasil, muitas coisas que são óbvias no resto do mundo não são aqui, como a separação da igreja e Estado. Nós não temos isso. Nós não temos também separação entre imprensa e governo. In 2000, Em 2002, Lula, líder do Partido dos Trabalhadores PT, venceu as eleições presidenciais. presidential elections, marking a Marcava a virada da esquerda no governo. but unlike Mas tal qual outros líderes da esquerda na América Latina, que focaram em desmantelar os megaconglomerados, incluindo aqueles da mídia, nem Lula nem sua sucessora Dilma Rousseff chegaram à Globo e ao seu domínio. Globo and its dominance. O maior anunciante do Brasil é o governo. Quando Lula foi eleito em 2002, ele poderia ter posto o dinheiro de propaganda em uma boa TV pública nacional. Exatamente como ocorre na França ou Inglaterra. Mas ele não fez isso. Ele achou que a Globo serviria ao PT, assim como serviu a outros governos anteriores. Mas a Globo não serviu. Eles estavam acuados pela Globo. Eles não desafiaram a Globo. E este foi o maior erro de Lula e Dilma. Quando viram isso acontecendo, já não podiam reagir. Eles cavaram seus próprios túmulos. Aqueles líderes de esquerda puderam sentir que a Globo era grande demais para ser tocada, ou que talvez pudessem usar o diploma de presidente para manter a Rede Globo sob controle. Agora o Brasil tem um governo interino e conservador. E já que o Senado votou para tirar Dilma, este governo ficará no poder até 2018. E a história será contada, provavelmente, sem pedido de desculpas, desta vez no Jornal Nacional. E os brasileiros, em dezenas de milhões, estarão assistindo. Watching.